Quando a gente vê essas análises, Ronilson, a gente vê que sim, é uma realidade completamente diferente nesse novo espaço, mas que para os dois lados ideológicos que a gente tem hoje no Brasil, está sendo explorado de uma forma simbólica. Queria começar aqui um pouco com as repercussões, trazendo primeiro as da família Bolsonaro. Vimos Flávio questionando, inclusive, colocando em dúvida se Moraes estaria agindo da mesma forma, se no caso a gente estivesse falando do ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação do ministro para o STF. Também Carlos Bolsonaro atacando Moraes e dizendo que o ex-presidente está em um ambiente prisional severo. E temos também agora Eduardo Bolsonaro acusando, inclusive, Moraes de perseguição depois da transferência. Vamos ouvir o que ele disse. Alexandre de Moraes acaba de ordenar a transferência de Jair Bolsonaro, da Superintendência da Polícia Federal, para o presídio comum, a Papudinha. Isso daí demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia. Porque a gente sabe que, além de não ter cometido crime algum, de não ter havido nenhuma tentativa de golpe no Brasil, e que a prisão de Bolsonaro só serve para tirá-lo da corrida presidencial, e a todo custo o Alexandre de Moraes ainda quer que ele não tenha influência sobre as eleições desse ano. Este é o motivo real, o motivo político, pelo qual Alexandre de Moraes não cede em enviar Bolsonaro para uma prisão domiciliar, o que já seria injusto por si só, em virtude de outros casos muito mais leves, como o do ex-presidente Fernando Collor, estar em prisão domiciliar sob decisão de Alexandre de Moraes por ter apneia do sono. Bom, tentam colocar ali como motivos reais, né, Ronis? Mas quando a gente fala nessa parte da repercussão, a gente fala muito do que cola no público quando se fala. E aí estamos tratando de realidade melhor, mas da imagem de um complexo penitenciário, né? Que é o que está pegando mais na hora dessas críticas deles. Eu acho que não tem dúvida, ninguém de bom senso tem dúvida de que uma coisa que não tem ali é violação de direitos humanos. Aliás, entrar nesse debate com a família Bolsonaro é realmente muito difícil, porque você tem que fingir uma certa simetria de discurso que ela realmente é muito difícil de ser sustentada. É muito difícil ver Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro falar em humanas, coisa desse tipo. É muito difícil você fazer um debate nesse sentido, como se você não tivesse um histórico de Bolsonaro que atropelou isso praticamente a vida inteira. Gente, não dá para fazer esse debate de condições severas ou condições inumanas de encarceramento, de prisão, com quem publicamente falava de fuzilamento, de tortura, que defendia a tortura, né? Aquela sua célebre frase lá com relação ao Chico Lopes, defendia pau de arara para quem fosse na CPI ficasse em silêncio, de ficar em público imitando arma, dizendo que vai metralhar a petralhada, a sua crítica eterna, crítica às condições precárias, inumanas, aí sim que são críticas antigas de movimentos pelos direitos humanos no Brasil, da sociedade civil ao sistema penitenciário brasileiro, que Bolsonaro sempre considerou como que ainda era muito pouco para os presos brasileiros. Para quem zombou de tantas pessoas na pandemia, imitando falta de ar, coisas desse tipo, é muito difícil fazer um debate razoável para quem agora está numa condição que está completamente acima do que é a média brasileira, do que é o normal da vida da maioria das pessoas, e considerar isso como uma condição inumana ou desprezo pelas condições humanas. Esse debate não é razoável. Não é razoável com uma pessoa com um histórico como o Bolsonaro, que sempre se orgulhou de tortura, inclusive como metodologia para hoje. Não é uma coisa que ficou na ditadura militar, é uma coisa para hoje, como metodologia para poder extrair informação contra prisioneiros, contra pessoas presas e etc. Então, com esse histórico, com esse background de declaração, eu acho que é olhar um pouquinho para a história, meu amigo, desculpa, olha para o histórico de declarações, de afirmações, de propostas, de projetos do seu pai, né, do seu líder político, e faça uma comparação entre o que existe hoje, entre o que tem hoje, o que ele está usufruindo e o que realmente estaria. Eu acho que, aliás, uma coisa que Bolsonaro deve comemorar, que ele não está preso no sistema prisional de um sistema que poderia ser
implantado no seu governo, porque o sistema prisional, seja para quem for, entrou no sistema prisional, num sistema ideal na cabeça de Bolsonaro, do seu governo, dos seus aliados, era barbárie. Essa condição ela não existiria. Ninguém ia sair de 12 metros quadrados para 60 metros quadrados. Estava mais para sair de 12 metros quadrados para 3 metros quadrados para ver se a condição fica pior ainda. Então, assim, é um debate que não é razoável, uma crítica que não é razoável. Pode ser, pode ter outras críticas, talvez por uma questão médica, questão de saúde, que quer colocar isso no debate, tudo bem. Mas essa crítica feita pelos aliados, feita sobretudo pelos filhos de Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro, falar de falta de condições humanas e desprezo às condições humanas por tudo que o Bolsonaro está vivenciando na Papudinha, sinceramente, é fazer com que a gente tenha uma perda de tempo, porque esse debate não é razoável diante de tudo aquilo que Bolsonaro historicamente defendeu.